Como falar sobre anos e datas em inglês? Hoje nós vamos aprender isso. Começando pelos anos, é só a gente dividir em dois, ó. Então, se eu quero falar 1765, vou falar primeiro 17 e depois o 65. Fica 1765. Se eu quero falar 1855, primeiro eu falo 18, depois 55. 1855. Só dividir em dois. Esse daqui, ó, por exemplo, eu nasci em 1998. I was born in 1998. Só dividir em dois, tá? O nosso ano atual é 2026, então 2026. 2010, 2010. Agora, o número 2000 vai ser um pouquinho diferente, certo? A gente não, do 2000 até o 2009, a gente não divide em dois. A gente vai falar 2000. Então vai ficar 2000, depois 2001, 2002, 2003, até o 2009, que é o 2009. E aí, a partir de 2010, vocês podem voltar a usar esse padrão de dividir em dois. Aqui a gente tem algumas frases, né, com exemplos. In 1492, Christopher Columbus reached the Americas. In 1789, the French Revolution began. Leiam essas frases em voz alta para vocês praticarem, tá? E agora vamos para algumas coisas mais específicas. Por exemplo, se tiver um zero no meio, é muito comum quando a gente está falando de datas e número de telefone, a gente não falar zero, a gente falar ou. Então, se eu quero falar 1905, vai ficar 19, que é os dois primeiros, ou 5, como se fosse 05, ou 5. Mesma coisa aqui, ó, 18 ou 9. Se terminar em 00, tipo 1900, 1700, 1800, a gente vai falar 1900. E aqui embaixo, 1800. Coloquem a palavra 100 no final. Como ficaria 1600? 1600. 1300. 1300. Para revisar isso daqui, para praticar um pouco, eu quero que vocês escrevam o ano que vocês nasceram em inglês, por extenso. E após isso, nós vamos falar sobre datas. Então, nós temos uma diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. No inglês americano, primeiro vem o mês, depois o dia, depois o ano. Então, é diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Por exemplo, se eu quero falar 4 de julho, vai ficar July 4th, 1776. Agora, no inglês britânico, vai seguir a ordem que a gente já está acostumado. Dia, mês e ano. Só que eu tenho que colocar a preposição of. Então, vai ficar 4th of July, 1776. E agora, um detalhe muito importante sobre as datas em inglês. A gente vai precisar usar os números ordinais. Então, eu não vou falar que é o dia 5 de julho, eu vou falar que é o quinto dia de julho. Não vou falar que é o dia 17, eu vou falar que é o 17º. Mas os números ordinais são bem tranquilos. Existe um padrão aqui. A primeira coisa que vocês têm que decorar é primeiro, segundo, terceiro, que é first, second e third. Quando chega no quarto, se vocês perceberem, é só acrescentar o TH no final. Então, 4 é 4. Se eu quero falar quarto, vai ficar fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. O negócio é para pronunciar, que tem que fazer o som do TH aqui no final, certo? Ninth, tenth, e assim por diante. Olha só como fica. 11th, ok? Vocês podem ver que vai seguindo aqui o padrão. 20th. Aí, ó, se chegar no 21, 22, 23, 31, 32, 33, vai ter que usar o first, second e third. 21st, 22nd, 23rd. Aqui os outros números, no formato ordinal. 30th, 60th, 60th, 30th, 70th, 90th,
E se vocês perceberem, quando eu escrevo o numeral, existem umas letrinhas aqui ao lado, ó. Essas letrinhas é justamente o final da palavra por extenso. Então, first termina com ST, eu coloco ST após o número para eu representar que é o primeiro. Second termina com ND, coloco ND após o número 2 para representar que é o segundo. Third termina com RD, então coloco RD após o número 3. E todos os outros vão ter TH no final, para representar que é um número ordinal. Então, agora vamos praticar. Eu quero que vocês coloquem aí, eu quero que vocês pausem o vídeo e anotem a data do aniversário de vocês. Só colocar o mês e o número no formato ordinal.